Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 37. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não assassine, e quem assassinar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Do mesmo modo, qualquer que disser ao seu irmão tolo será levado ao tribunal, e qualquer que disser insensato corre o risco de ser lançado no fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Não demore para entrar em acordo com o adversário que pretende levar você ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele no caminho. Caso contrário, ele poderá entregar você ao juiz e o juiz entregá-lo ao guarda, e você poderá ser lançado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não adultere. Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Se o seu olho direito o induz a pecar, arranque-o e lance-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. E se a sua mão direita o induz a pecar, corte-a e lance-a fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Foi dito também: aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe uma certidão de divórcio. No entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a divorciada comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo: não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Quando disserem sim, que seja realmente sim. Quando disserem não, que seja não. O que passar disso vem do maligno. Os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus são identificados normalmente como o chamado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. E muita gente confunde o Sermão da Montanha achando que aquilo é um tipo de código de ética apresentado por Jesus. Mas na realidade o que nós temos nesse sermão, que na verdade são afirmações de Jesus feitas em vários lugares e colocadas aqui todas juntas, são na realidade a exposição da realidade do reino de Deus que chega com Cristo. E o que eu quero dizer com isso é que as várias citações de Jesus, retomando mandamentos do Antigo Testamento e agora sendo reinterpretados por ele, na verdade apresentam aquilo que Jesus espera dos seus seguidores. E aí nós vamos perceber que no Sermão do Monte, a justiça do reino, não se esqueça que a expressão sobre a justiça e a prioridade do reino está justamente no Sermão do Monte, lá no capítulo 6, versículo 33, quando Jesus diz que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e portanto a justiça do reino é muito diferente da justiça ensinada pela religião em Israel. A religião que era principalmente difundida pelos fariseus e também pelo templo.
E a justiça do reino é diferente porque ela é fundada na graça divina. E o que significa isso? Significa, nós acabamos de ler há poucos momentos atrás, um texto do Antigo Testamento que falava que você deve obedecer aos mandamentos, que você deve ser fiel em cada um dos detalhes, e se você fizer isso, o que é que o texto diz? Você vai bem, a sua família vai progredir, você vai ter muitos herdeiros, todos os seus negócios vão funcionar, tudo vai funcionar maravilhosamente bem. E aí você vai olhar o Antigo Testamento e descobre que ninguém obedeceu, que ninguém foi fiel e que ninguém foi capaz de cumprir todos aqueles mandamentos. Você pode se lembrar aí que só nos 5 primeiros livros são 613 mandamentos, fora as suas interpretações que também variavam. E agora então vem Jesus e diz: então vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Agora a coisa mudou, agora não é mais daquele jeito, porque agora chegou o reino de Deus. E porque chegou o reino de Deus, as coisas devem ser entendidas de outra forma. E esse texto que nós acabamos de ler, um texto um pouco mais longo, traz 4 temas distintos. O primeiro deles tem a ver com a reconciliação. O que Jesus faz nessa primeira parte do texto é revelar a raiz de todo assassinato. Ele retoma aquele mandamento do Antigo Testamento que diz: não matarás. E agora então ele revela qual é a raiz de todo assassinato. A raiz está na ira e no desprezo pelo outro. E aqui a proibição de Jesus não é apenas externa, não é como era lá no mandamento, que era exatamente dessa forma. Agora a proibição ou a orientação de Jesus atinge a pessoa toda. E por isso, em vez dele dar o destaque para o ato de assassinar, ele vai concentrar a sua orientação na reconciliação. E o que Jesus faz aqui é subverter a lógica da sociedade, colocando a reconciliação como mais importante do que alguém ter autoridade sobre o outro, como era comum naquela sociedade. A sociedade da época de Jesus era baseada em um tipo de disputa por honra. Quando alguém era valorizado, necessariamente alguém era desvalorizado ao mesmo tempo. E agora Jesus vem e diz: olha, esqueça isso aí, isso não interessa. No reino de Deus não funciona desse jeito. No reino de Deus, a ordem é para reconciliar-se, e ela não é apresentada como uma lei, mas como parte da obediência alegre daquele que já foi reconciliado com Deus em Cristo. E aí você consegue entender por que é a graça. Não é o que você faz, não é a obediência ao mandamento, é porque você já foi perdoado por Deus, já foi aceito por Ele, por causa da sua graça, e agora então você, que foi aceito dessa forma, deve agir da mesma maneira para com o outro. Por isso a reconciliação é mais importante, até mesmo do que a ideia de que alguém que se ira contra o outro, que era natural naquela sociedade, porque todo mundo queria ter mais honra do que o outro, e agora então Jesus vem e diz assim: olha, você não está entendendo, nem mesmo quando você estiver para fazer um culto a Deus, uma oferta a Deus, se você se lembrar que tem alguma coisa pendente, vai lá e acerta, porque senão a sua oferta diante de Deus é mentirosa, Ele não aceita. Sabe por quê? Porque agora você faz parte da sua família, foi reconciliado pelo próprio Deus por causa da sua graça. Então, aqui o que Jesus faz é algo muito semelhante àquilo que nós encontramos lá no texto de Isaías, quando Isaías fala: olha, as pessoas vêm aqui no templo, vêm aqui para me adorar, mas vêm com as mãos sujas de sangue, e acham que vão me agradar, não vão. É exatamente isso que Jesus está dizendo. A reconciliação é parte fundamental da vida daquele que foi aceito por Deus pela graça. Pastor, muito difícil, não dá para fazer isso. Pois é
É muito difícil, seria impossível se a gente tivesse apenas que cumprir o mandamento. Mas se realmente fomos alcançados pela graça de Deus, essa é a atitude que deve estar presente na vida daquele que segue a Jesus. Não pode ser outra, não tem como ser outra. Aí nós vemos a segunda orientação de Jesus, que ele retoma também outro mandamento. Ele fala sobre o adultério, sobre a situação que era comum na época de Jesus, né? A sexualidade na época de Jesus era regulada pela pureza familiar e principalmente pelo controle masculino sobre as mulheres. E o que Jesus faz é, assim como fez com o primeiro mandamento que ele citou, ele internaliza a proibição do adultério. Não é apenas o ato, mas o olhar cobiçoso já é uma transgressão. Essa atitude, essa maneira de ver essa realidade, amplia a responsabilidade da pessoa para além daquele controle social que era comum na época de Jesus e que era apenas externo. Agora o controle está na pureza do próprio coração. Não adianta o sujeito parecer ser alguém correto, ele tem de ser correto. E aqui então Jesus vai falar sobre o adultério como uma realidade interna. Portanto, quando Jesus fala a respeito do adultério nesse texto, o que ele faz é chamar as pessoas ao autojulgamento. E aqui nós precisamos perceber que essa é uma forma de metáfora da conversão total. Ou seja, só quando a gente reconhece que é somente pela graça de Deus que nós podemos obedecer, é que nós podemos também entender a renovação que acontece na nossa vida por conta da presença do Espírito Santo. E portanto nós temos um primeiro mandamento, que é o da reconciliação, e agora o do adultério. Mas aí nós vamos para o terceiro, que é sobre o divórcio. E divórcio também era uma realidade um pouco diferente na época de Jesus. É preciso que a gente entenda o divórcio na época de Jesus dentro do contexto da aliança divina. O divórcio na época de Jesus era muito fácil, era muito comum, era fácil e era uma prática comum na época. E aqui então Jesus expõe essa realidade como uma ruptura da aliança com Deus. É importante a gente lembrar que o divórcio era uma prerrogativa masculina. Sabe o que significa isso? A mulher não podia dar carta de divórcio ao marido, mas o marido podia dar carta de divórcio à mulher. E em que condições? E aí você vai entender como que a coisa era complicada. A lei dizia: não deve se dar carta de divórcio a não ser por motivo de adultério. Mas numa sociedade dominada por homens e numa sociedade chamada patriarcal, porque era, na época de Jesus já era assim, antes muito mais, o que acontecia? Os rabinos, interpretando o texto da lei, diziam o seguinte: se você achar alguma coisa feia na mulher, isso é motivo de divórcio. E então o rabino mais tradicional dizia: essa coisa feia é o adultério. Mas o outro, que era um pouquinho mais moderno, dizia assim: se você achar uma coisa feia, que pode ser, por exemplo, achar uma mais bonita do que ela, ou mesmo você pode dar carta de divórcio se ela queimar a sua comida, porque é uma coisa feia. Qualquer coisa se tornava motivo para dar carta de divórcio para a mulher, e essa era uma prerrogativa masculina. E aí então Jesus restringe essa prática, equiparando o divórcio injustificado ao adultério. Ele diz: olha aqui, ó, se você fizer isso sem motivo, sem que seja por causa de adultério, isso é você fazer com que ela se torne adúltera e quem se casar com ela também. Em outras palavras, o que Jesus faz é restringir a prática numa sociedade patriarcal
E ele faz isso, e com isso ele faz uma forma de proteção às mulheres que normalmente eram abandonadas, sem sustento, sem nenhuma condição de sobrevivência, e a atitude de Jesus reforçava a estabilidade familiar e a fidelidade como valores do reino de Deus. Quarto dos mandamentos que Jesus interpreta, o juramento. Hoje em dia a gente não liga muito para isso, parece não ser muito importante, não é? Mas é importante a gente entender que na época de Jesus, a sociedade tinha uma baixa confiança generalizada. E por isso, quando alguém queria dar peso para a sua palavra, o que ele dizia? Eu falo isso jurando em nome da minha honra, em nome de Deus, em nome da lei, em nome do que quer que seja. E aí então Jesus propõe a completa abolição dos juramentos. O que ele diz? Seja o seu falar sim, sim. Se for não, que seja não. Ou seja, não jure nem por Deus, que é aquele que está sentado no trono, nem pela terra, que é onde está o piso dos estrados dos pés de Deus, e nem mesmo por Jerusalém. Não jure por nada. O que Jesus está propondo com isso é simples. O que ele quer fazer aqui é a proposta de uma transparência radical, onde a palavra da pessoa basta. E isso reflete uma comunidade em que há confiança mútua. Quando alguém diz isso é assim, você sabe que é assim. Quando alguém diz isso não é assim, você sabe que não é assim. É assim que tem que ser naqueles que fazem parte do reino de Deus. Essa atitude ensinada por Jesus expressa a integridade do homem que foi renovado em Cristo. E agora a sua palavra é transparente porque reflete a veracidade do próprio Deus. Nós podemos olhar para esses 4 mandamentos que Jesus analisa aqui, em Mateus 5, 21 a 37, e percebemos que ele desloca a ética da honra pública, que era comum naquela sociedade, para a integridade interior. Também podemos perceber que Jesus questiona as estruturas patriarcais e religiosas da época, que oprimiam e que ainda oprimem até nos nossos dias. Nós não vivemos mais numa sociedade patriarcal, mas continua presente nos nossos dias um machismo incrivelmente resistente. Jesus propõe algo que protege aqueles que são oprimidos. E finalmente Jesus propõe uma comunidade em que a palavra é confiável, os relacionamentos são estáveis e a justiça deve nascer do coração. Não é externo, não é para inglês ver, é aquilo que expressa a realidade de alguém que foi alcançado pela graça, transformado por ela e agora vive em sintonia com a vontade de Deus. Que nós possamos aprender com o ensino de Jesus nesse texto e que nós possamos ser dessa forma, transparentes, claros nos nossos relacionamentos, na justiça que deve nascer do nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém.